por ti. Novos sonhos, novas conquistas esperam por nós nesta noite. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. 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 Aleluia. Glória a Deus. Vamos receber a palavra nesta noite, amém? Fique de pé, estenda suas mãos para cá, vamos orar, vamos abençoar a Maísa nesta noite. Estenda suas mãos sobre ela. Pai, nós queremos te louvar, nós glorificamos o teu santo nome, Deus, mais uma vez, e entendemos, Deus, que é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Toma a tua filha nesta noite, Deus, e tudo aquilo que o Senhor ministrou ao coração dela, que ela possa vir transmitir para a tua igreja, Deus, e que a igreja saia daqui convicta de que o Senhor falou mais uma vez com a tua igreja, Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, continue tendo total liberdade aqui neste lugar. Através da palavra, nós cremos que o Senhor pode curar. Através da palavra, nós cremos que o Senhor pode libertar. Através da palavra, nós cremos, Deus, que o Senhor pode transformar vidas aqui neste lugar, Deus. E que tudo seja para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, amém, igreja? Pode estar sentado em nome de Jesus? Alegria muito grande. Eu sempre digo que trazer, a palavra do Senhor, ministrar a palavra do Senhor gera temor, mas uma alegria muito grande. Eu vou pedir um favor para vocês, porque na hora que falaram dos visitantes, eu estava lá dentro. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez, pode levantar a mão de novo? Só para eu te conhecer? Sejam bem-vindas, viu? Em nome de Jesus. Família Viva em Vila Rica, igreja pastoreada pelo pastor João e pela pastora Cirleia. Eles não estão aqui essa noite, o Rodrigo não falou, eles estão numa reunião. Mas é uma alegria poder estar aqui, ministrando a palavra de Deus. Olha, eu quero dizer para vocês que eu estava sentada ali e eu falo que Deus, ultimamente, Ele tem feito umas coisas que não é a primeira vez que eu falo isso quando eu vou ministrar. Eu estou com a minha bochecha até esticada aqui. Porque enquanto eu estava sentada ali, o meu caderninho ficou lá, ó. Porque era uma palavra construída, uma palavra que eu já preguei várias vezes sobre o odre novo, sobre o vinho novo. E quando o pastor João ligou, pedindo para poder estar ministrando essa palavra, pediu para a Kátia, entrar em contato, para estar ministrando essa palavra, eu confesso para vocês que no primeiro momento veio a palavra que eu já tinha ministrado sobre o odre.
Eu falei, Senhor, eu vou repetir a palavra, né? E eu vim para cá para participar do propósito. E o Senhor foi falando tremendamente desde a primeira semana. O pastor Miguel ministrou e foi profundamente. Como Deus falou comigo sobre esperançar. Uma palavra diferente, né? Mas uma palavra tão forte, carregada de significados. Semana passada, o pastor Cristiano, que eu não conhecia, que palavra abençoada, né? Sobre o odre, sobre olhar para o odre. E eu falei, Senhor, mas está dentro daquilo que o Senhor já estava falando comigo, não tem uma outra palavra para poder ministrar, fugir um pouco. E Deus falou, filha, lembra? E eu estava até ali procurando o celular, não achei. Mas no meio do ano passado, foi um domingo, se eu não me engano, que o Rodrigo pregou. Eu compartilhei com a intercessão da igreja, eu não sei se a Rose vai lembrar, uma visão que eu tive do trono de Deus aqui, com o cetro dele estendido sobre a igreja. E o Senhor, Ele não estava aqui só observando. O Senhor estava ali reivindicando. E isso não estava dentro da palavra que está no meu caderninho. Deus começou a transformar a palavra de hoje para ministrar ao seu coração, ministrando ao meu, através de uma visita que eu recebi hoje à tarde. Eu estava em casa e eu recebi a visita de uma ovelha que eu pastoreei há 3 anos atrás. Deus levou aquela mulher na sala da minha casa, uma pessoa muito preciosa para mim. E ali ela me pediu um aconselhamento. E eu falei para Deus assim, como que o Senhor é tremendo. Tudo dentro do que Deus quer ministrar conosco esta noite. Uma mulher que está deixando um velho para trás, que está ansiosa pelo novo, mas que precisa discernir o tempo. Porque como o pastor Cristiano falou semana passada, o vinho, né, pastor, já está liberado. O novo já está aí. E eu falei com Deus, me direciona. Porque subir aqui e falar com vocês da palavra de Deus, repetir o que está escrito aqui, estudar é fácil, não é difícil não, querido. Se você for bom para falar, tiver desenvoltura, você vai performar aqui em cima. Mas falar para gerar vida, a gente precisa dele presente. E é isso que ele estava aqui sentado nesse trono. E não é só sobre a igreja em Vila Rica, o Senhor está reivindicando o lugar dele no meio da igreja dele, na minha vida, na sua vida. E eu falei, pai, eu quero explicar para a igreja, assim como o Senhor me mostrou. E em uma das pregações que eu fiz sobre o odre, eu até pedi para o Rodrigo soltar, postar aqui para a gente. Você pode colocar, Rodrigo, fazendo um favor? Porque você vendo do que você está falando, é mais fácil compreender, né? E eu amo a forma como Jesus falava na simplicidade com o seu povo. Jesus, ele falava simples, gente, ele falava fácil. Ele usava figuras do cotidiano para falar, para ensinar, para confrontar. Coisas que não são comuns para a gente hoje. Eu não encontro todo dia, acho que eu nunca encontrei com um odre desse, pessoalmente. Nunca vi um odre desse pessoalmente. Vi na foto que eu pesquisei, alguns anos atrás. Mas no meu ordinário, isso não existe. Mas naquela época era comum. Era comum. E Jesus, na sua simplicidade, ele pega a figura do odre para dar um ensinamento. Então, antes de entrar na palavra, eu vou falar com você. Pode voltar no anterior. Ah, não, o Rodrigo conseguiu colocar outra.
O odre, ele era um recipiente. Eu achei por muito tempo que odre era um vaso de barro, quando eu me converti. Eu achava que era um vaso de barro. Mas o odre, ele era feito da pele de carneiro, da pele de animal. Ele era colocado para secar, o animal era morto, era tirada a pele dele, amarrava as extremidades, deixava ali, né, o pescocinho para ser o gargalo. E esse odre ia para secagem, passava por um processo, até ele estar pronto para receber o vinho. Pode deixar nessa figura aí, tá, Rodrigo? Fazendo um favor. E o vinho ficava ali dentro do odre. O vinho que tinha sido colhido as uvas no tempo certo, porque não era qualquer época que essas uvas poderiam ser colhidas. As uvas eram colhidas no tempo certo, tinha um tempo. Elas passavam pelo esmagamento. Deixa eu falar uma coisa para você aqui na direção do Espírito Santo. Às vezes você acha que você está sendo esmagada e você já está perto de produzir o vinho, você me perdoa, mas eu vou ter que te dizer, ainda tem um processo aí. O esmagamento é só o começo do processo. É só o começo. E essas uvas, elas eram ali esmagadas. Saía aquele suco, eram separados ali as sementes, a pele. Aquele primeiro suco, ele ia para uma reserva, passava por uma primeira fermentação, até que ele era colocado dentro do famoso odre, que nós temos falado todas essas terças-feiras. E ali, nesse tempo, dentro do odre, o suco, né, ele passava por fermentações. E essas fermentações ali, elas iam o quê? Expandindo o odre. Porque ele liberava alguns gases. E esses gases iam expandindo, esticando essas peles ao máximo. Rodrigo, coloca aquela para mim sem rachar. Fazendo um favor. Até que eles ficavam assim. Isso é um odre velho, cheio de vinho, acomodado. Um vinho acomodado é um vinho ruim? Não. Para as pessoas que gostam de vinho, dizem que quanto mais velho, melhor o vinho em suas propriedades. Até que ele ficava assim. E enquanto eu olhava essas fotos novamente, eu falei assim, gente, como que esse odre foi esticado? Como que está duro, enrijecido? E aí eu vou parar na foto aqui. E nós vamos voltar para a palavra. Você vai abrir comigo. Lá em Lucas 5. Aleluia. Glória a Jesus. Lucas 5:33, nós vamos começar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus, ela diz assim: algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também. Por que os seus discípulos vivem comendo e bebendo? Nós estamos diante de pessoas confrontando Jesus, corrigindo Jesus, chamando a atenção de Jesus. Porque é como se essas pessoas chegassem para ele mesmo e falassem: Jesus, não estamos entendendo você, estamos entendendo o Senhor. Né? Os discípulos de João Batista também jejuam, oram, mas o Senhor, que modelo é esse aí? Que movimento é esse aí? Está muito diferente do que a gente está acostumado.
Aí Jesus, ele vai lá e responde assim, ó: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. E foi aí, diante desse confronto de fariseus, diante desse confronto do povo judeu, que Jesus responde sabiamente com essa parábola do odre. Jesus, ele responde, porque Jesus, gente, ele é assim com a gente, né? Ele chama a atenção da gente, ele responde aos nossos questionamentos assim, de forma simples, mas que toca lá no profundo. Por que Jesus responde assim para aquele povo? Porque o que aquele povo estava confrontando não era um jejum, queridos, não era uma oração. Era um modelo. Aquele povo estava confrontando um modelo. Eles ainda estavam presos à velha aliança, ao antigo, ao que passou. Não estavam percebendo o novo que já estava ali. Então, na direção do Espírito, já seguindo a palavra, eu quero perguntar para você: até quando você vai subir por essa escada e por essa rampa, clamando por algo que Deus já liberou? Pedindo por algo que já foi liberado, que já existe, pastor falou semana passada. Na verdade, o que a gente tem que pedir, quando a gente sobe essa rampa e essa escada, é direção. É direção. Porque do que adianta, gente? Para pensar, a gente ter promessa, a gente ter palavra liberada sobre a nossa vida, se a gente não sabe para onde a gente vai, o que a gente vai fazer com ela? Eu falo que essa palavra me confrontou. Hoje, quando ela começou a ser gerada, gente, ela está nascendo aqui junto com vocês. Porque não é o que eu estudei de dia. A gente precisa entender a direção. Qual a direção que Deus tem para nós? Esse povo não conseguia perceber, igreja, a presença de Jesus. Eles não conseguiam perceber a nova aliança porque eles estavam presos ao velho. E quantos de nós que estamos aqui hoje, porque se essa palavra está sendo pregada aqui, não é para a igreja de Bariloche, é para a igreja de Vila Rica. É para mim e para você que estamos aqui. Até quando nós vamos ficar enrijecidos, endurecidos, inflexíveis para o novo que Deus tem para nós? Para nós individualmente, e eu falo com todo temor, como oficial nessa igreja, para nós como corpo de Cristo, como instituição e como igreja. São quantos anos, pastora? São muitas pressões, não são? Quem olha a estrutura do prédio do Vila Rica, pensa assim, que igreja linda. Quando olha o pastor João subindo aqui, porque eu vou citar ele, porque ele é o anjo dessa igreja. Quando sobe ele aqui pregando e derramando unção sobre as nossas vidas, fala, meu Deus, que sabedoria, que palavra. Mas está vendo o odre para o lado de fora, não viu o quanto o odre foi esticado pelo lado de dentro, quantas fermentações, quanta pressão, quanto esticar. E eu cito ele, mas eu falo de toda a liderança.
Falo de vocês, de mim, da igreja do Senhor. O filho e a filha que se posiciona como odre vai passar pressão. Se quiser transformação, vai passar pressão. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia. E quando Jesus ele disse assim, né? Por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, chegará e o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Jesus também lhe apresentou a seguinte ilustração: ninguém rasgaria um pedaço de tecido em uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se fizesse, estragaria a roupa, e o remendo não ajustaria a roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em velho recipiente de couro. O recipiente velho se arrebentaria, deixando vazar o vinho e estragar o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E ninguém bebe vinho velho. Ninguém que bebe vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Eu fiquei presa agora, sentada aqui nessa palavra, nesse finalzinho. O vinho velho é bom, ele não é ruim. Não é ruim, ele é bom. Ele precisa ser utilizado. E quem bebe do vinho velho tem dificuldade de gerar expectativa no vinho novo. Porque o vinho velho ele já acomodou. Ele é seguro. Ele não existe expectativa. Ele não exige. Mas o que o Senhor falou é que tem algo novo. E Ele está preparando a igreja para esse algo novo. Então eu e você, nós somos essa figura do odre. E quantos de nós subimos, gente, entramos na igreja arrebentado, esticado ao máximo, no decorrer da nossa vida. E o que eu achei mais interessante dentro dessa palavra, aleluia, quando eu estava sentada ali, eu consegui anotar, Deus falou comigo assim, que Ele está preparando algo novo para nós como igreja, neste lugar, e para nós como filhos. E Ele disse assim, avisa a minha igreja que existe uma diferença, que o meu novo não é uma repetição melhorada do que já passou. Eu achei isso muito forte. Não é uma repetição melhorada do que já passou. É novo. É transformado. É maleável. Deire, manaxere andarás. Pastores, o novo vai exigir muita resistência para não romper. Esses 20 e poucos anos. O novo vai exigir flexibilidade para receber as direções de Deus. Porque nem sempre as direções que Deus der para este lugar vão se acomodar ao modelo antigo. Ah, Maísa, mas se o vinho velho é bom, vai jogar fora o vinho? Não. Vai utilizar o vinho velho na medida, mas não vai deixar de preparar um espaço para o vinho novo. Porque olha só, a nova aliança era totalmente
além do que a velha aliança podia comportar. Tudo que Jesus fazia, batia de frente com aquilo que aquele povo todo vinha praticando até ali. Não de forma errada, porque foi a lei de Moisés, ela foi estabelecida na direção de Deus. Só que com o tempo, o que acontece? Esse povo pegou as leis e começaram a moldar as leis, as maneiras deles. E é isso que Deus está querendo dizer para nós. Jesus, ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir. Então a nova aliança não veio para matar a velha aliança, ela veio para cumprir a velha aliança. Jesus era o novo, ele era o novo. Então Deus está preparando cada um de nós para o que Ele tem, para a nossa família, para o nosso trabalho, para o nosso ministério, para os nossos relacionamentos em todas as áreas. Deus do céu. E aí, Rodrigo, pode colocar outra figura. Olha o que acontece. Se o odre for reutilizado para um vinho novo, ele está tão enrijecido, porque se você lembrar da figura primeira que eu mostrei, tá a pele maleável. Já foi esticada ao máximo. E pele tem o quê? Colágeno. E perdeu o quê? O colágeno. Não tem mais para onde expandir, não tem mais para onde esticar. E aí se coloca o vinho novo, o que Jesus está falando ali? Perde tanto o vinho quanto a vasilha, quanto o odre. Então, se não tiver disponibilidade para mudança de mentalidade, se não tiver disponibilidade para abrir a mente e o coração para o que Deus tem para nós, meu Deus, vai acontecer aquilo ali, ó. Eu fiquei aqui sentada na hora do louvor e o Senhor ministrando, e eu falei: Senhor, vai gerando, porque se o Senhor mudou, o Senhor vai dar conta disso. Eu falei: como é que faz isso? Se nós somos os odres, o odre não é jogado fora, porque Deus não rejeita o odre velho, né? Porque naquela época, o que eles faziam com o odre? O odre velho tinha todo o processo de recuperação. Presta atenção nisso que o Espírito Santo de Deus está ministrando. O odre já tinha sido esticado, já tinha passado pelo processo. Mas tinha um processo para recuperar aquele odre, né? Que era um processo que mergulhava o odre na água, deixava ele ali. Eu não me lembro quantas semanas, se são 3 semanas, para ele recuperar um pouco. Depois passava-se azeite de oliva. Olha o que era passado no odre. Olha como é que as coisas de Deus, elas são tão claras para a gente. A gente só precisa querer entender. Só precisa estar aberto para ouvir o que Deus tem para nós. Porque a direção está aqui. Mas não está aqui só de ser lido, está aqui de ser vivido, de ser experimentado na direção do Espírito Santo de Deus. E esse azeite que era passado, depois o odre era o quê? Massageado. E aí ele voltava a ter uma utilidade. Ele não suportava novamente a pressão do vinho novo, mas ele voltava a ter utilidade. Mas isso na forma natural. Nós servimos a um Deus que tem poder para todas as coisas, que é o Deus do sobrenatural. Então nós, como odres, quando nós somos mergulhados na água do Espírito,
quando nós recebemos o óleo da unção que vem de Deus, quando nós nos permitirmos sermos massageados, não o nosso ego, mas a nossa alma, pelas mãos de Deus, nós somos renovados, nós somos restaurados. Porque o que Deus está falando comigo aqui agora, que Ele não tem só um renovo para nós. Ele tem uma restauração. A gente tem a tendência de olhar, eu vi uma foto esses dias, e que é comum do ser humano. A gente olha para trás e fala assim, oh, aquela época que era boa. Pastora, não tem época que você olha lá para trás? Fecha os olhos ali, quando a igreja surgiu. Quando as expectativas, quando as pessoas falavam a mesma língua, porque com o decorrer do tempo, a gente vai perdendo a flexibilidade com quem a gente convive mais de perto. Eu e o Rodrigo, a gente fala uma mesma língua, ele é meu marido. Mas se a gente não vigiar, eu tenho a tendência a ser mais inflexível com ele do que com a pastora. Não é assim que acontece? E aí quando a gente olha para trás, a gente pensa assim, meu Deus, aquela época que era boa. Oh, época boa. Época boa é essa aqui, hoje e agora, querido. É essa aqui, é hoje. Essa que é a época boa. Porque essa que é a época que você pode fazer ainda mais, infinitamente mais, na direção do Espírito, aquilo que você vivia e fazia lá atrás. Pode ser melhor. Eu sinto o Espírito Santo, gente, me constrange em cima desse altar, porque eu estou sentindo coisas que eu apresentei para Deus nos últimos tempos, porque essa palavra, ela veio cortar em mim, porque Deus falou comigo um dia, eu tenho algo novo sobre a sua vida, eu tenho um vinho novo para liberar sobre a sua vida. Só que você vai precisar entender que esse vinhozinho velho que ainda está aí no fundo, você vai ter que beber dele. Para você mesmo, para dar espaço, deixar o meu odre vazio. Porque eu posso falar uma coisa para você que o Espírito Santo de Deus ministrou aqui agora? O restinho do vinho, ele vem carregado da gente. O vinho velho lá do fundo, ele vem carregado da gente mesmo. Vem carregado da mão que a gente não quer largar. Do passado que a gente não quer deixar lá no passado. Encarregado da nossa razão. Ele é bom porque você conquistou ali aquele vinho, você deixou gerar, mas bebe, aproveita das propriedades que ele tem sobre a sua vida e se abra para o novo de Deus. Mas tem um processo. Mergulha. Foi o que eu disse para essa pessoa hoje à tarde. Antes de pensar no novo, o novo já foi liberado, ele já veio. Mas antes de pensar no novo dentro de você, para você, pensa no novo sobre você, dominando você. Porque o novo domina. O odre tinha algum poder sobre o odre novo, ele tinha algum poder sobre o vinho novo? Não, mas o odre velho sim. É tipo assim, ó, ou você fica quietinho aí, acomodado, ou então eu vou me romper e você vai vazar tudinho aí, ó. Meu compromisso contigo acabou. Mas o vinho novo, ele exige que a gente se amolde às pressões. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Outra coisa que eu estava sentada ali, e Deus me trouxe ao coração e eu não sabia muito ao certo como transmitir isso para a igreja, a forma como Deus falou meu coração. Para o novo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida.
Para o novo que Deus tem, remana cheire, andarás deremanás. Para o novo que Deus tem, para a família viva em Vila Rica, Ele vai precisar que seja removido a discussão entre Marta e Maria. Dentro de você tem uma luta entre Marta e Maria. Cada uma tem uma missão. E o que Deus falou no meu coração ali, eu falo na direção do Espírito Santo de Deus, com temor a Ele. Ele não estava contra a Marta, igreja. Deus entendia o propósito de Marta. Mas Ele quis mostrar para ela que ela não precisava ficar inquieta, porque Ele estava ali. Ele estava no controle e ela precisava experimentar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa Maria que está aí dentro de você está impedindo você de experimentar a presença do noivo no casamento. Vai ter tempo de servir. Vai ter tempo de organizar as coisas. Vai ter tempo de ter Marta na sua vida. Mas hoje Ele está dizendo para você, mulher que entrou ali, é para mulher que eu estou falando hoje. Para uma mulher que eu estou falando hoje. Larga as mãos. Ele quer isso aqui, ó. Tem um tempo para todas as coisas. Elimina hoje a discussão entre Marta e Maria. Não é sobre ter razão, é sobre entender o papel e o tempo. É sobre discernir. Enquanto não remover a discussão entre Marta e Maria, porque a Marta está fazendo, Maria não está fazendo, porque Maria está acomodada, porque Maria está olhando para Marta. Não vai ter espaço para o novo de Deus. Não vai. O vinho novo já foi liberado. O novo de Deus já foi liberado. Jesus é o novo. Sabe o que me chamou a atenção? Jesus, eu já vou encerrar. Jesus, Ele não foi confrontado por ninguém de fora da igreja, não, gente. Não foi não crente, não foi quem não acreditava em Deus que confrontou Jesus, não. Então, às vezes, quem vai confrontar a gente é quem está perto mesmo e às vezes crê nas mesmas coisas que nós cremos. Mas não estão com a mente aberta para aquilo que Deus está fazendo, para o novo de Deus. Então, hoje, eu não vim aqui para emocionar vocês. Não vim. Embora eu ame ficar emocionada na presença do Senhor. Sentir as minhas emoções. Hoje eu vim trazer, na direção do Espírito Santo, vocês para uma realidade. O novo exige posicionamento. O novo exige decisão. O novo exige ir com medo mesmo. Aleluia, Jesus. Glórias sejam dadas a Ti. Ah, louvado seja, Senhor. Tu és santo, Deus. Ah, Jesus. Fecha os teus olhos em nome de Jesus Cristo.
Na direção do Espírito Santo, olha para dentro de você agora. O que ainda está te impedindo de se lançar nas mãos do Senhor? O que ainda está te impedindo de deixar Deus te fazer odre novo? É o restinho do vinho? Bebe dele. Aproveita aquilo que foi liberado sobre a sua vida. Mas não deixa que ele seja um impedimento para aquilo que Deus ainda tem sobre a sua vida. Deus poderoso. Santo, santo, santo. Houve um dia que eu preguei aqui nesse lugar, e eu estou me lembrando agora. E alinhado à visão que Deus me deu, do trono dele aqui. E eu lembro que eu falei para o pastor João, eu não sabia, no início o que escorria era como se fosse água. E essas águas, de repente elas iam ficando em cor de vinho. E aí Deus fala comigo aqui agora. Lembra, Maísa? Um dia que você pregou e que eu te mostrei que aqui na beirada desse altar tinha um rio. Um rio de Deus. E Ele me trouxe a memória aqui agora. Esse rio está aqui. Aleluia. Aleluia. Esse rio é vivo. Não importa o que você passou. Deus Santo e Poderoso Deus. O Senhor, Ele coloca a gente em umas posições, mas se eu for para casa com isso, eu prefiro ser julgada pelos homens do que ser cobrada por Deus. Pastor Cristiano, não importa o quanto o odre foi esticado. Não importa. Pastora Ana, não importa o quanto o odre foi esticado. O quanto tentaram fazer o odre se enquadrar em um molde. Em um padrão estabelecido por homens. Mas hoje o que está dizendo o Senhor para vocês aqui essa noite: bebam do restinho do vinho velho. Mergulhem na água do Espírito. Recebam o azeite da cura. A massagem das mãos do Espírito. Estejam preparados para o novo de Deus. Não promete cantará manaxere andarás, que vai ser fácil. Por isso que o Senhor está dizendo: mergulha primeiro. Mergulha fundo. Porque eu sou o Deus que passo agora na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu estou dizendo isso na direção do Espírito Santo de Deus. Teire andará, Senhor. Eu sou o Deus que passo em vocês agora o colágeno do Espírito, em nome de Jesus Cristo. Não espera que vai ser fácil, não. Mas se aceitar a transformação, vai ser possível.
Aleluia, Jesus. Existe um rio, Senhor, Diaconia, pode abaixar a luz um pouquinho, por favor? que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, Esse rio está passando aqui esta noite. tudo vai transformar. Você que quer receber esse novo de Deus. Pois leva Mas antes desse novo, você que quer reconhecer a elasticidade que precisa ser renovada em você. Levanta do teu lugar, vem aqui na frente. Nós estamos vivendo um tempo de cura. Vem tomar posse, vem mergulhar como odre. do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Pastor, pastora, pode ministrar sobre a igreja na direção do Espírito Santo de Deus? Eu vou dizer para vocês, quem me conhece, eu gosto de pregar com a minha vida, que não é uma vida perfeita, longe de ser. Um dia eu estive aí onde você está. Já ministra da palavra de Deus, já presbítera por ofício e já pastora na prática. E eu estava aí pronta para colocar a mão sobre a cabeça das pessoas quando Deus disse para mim assim: antes de você estender as mãos, não se apresse, se derrame aqui. Houve um registro desse dia e eu olho para ele direto. Antes de clamar pelo novo, pelo vinho novo, clame pela água da vida. Antes de clamar pelo novo de Deus, pelos planos e pelos propósitos que Ele tem para você, clame pela água da vida. Porque se você não tiver aberto para ser transformado pela água do Espírito, você não vai conseguir comportar o novo de Deus para a tua vida. Vai romper todas as vezes que a fermentação começar. Beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava meu interior. Eu quero fluir em tuas
Aleluia, Jesus. Senhor, muito obrigada pela tua presença nessa hora. Muito obrigada pela tua presença genuína neste lugar. Pela direção do teu Espírito em nome de Jesus. Eu quero orar por cada vida, Deus. Por essas vidas que entenderam que existe um rio, que existe um céu aberto, eremanacheire andarás. Por essas vidas que se posicionaram com ousadia, andarás. Cada uma dessas vidas que saíram dos teus lugares e aquelas vidas que também não tiveram condições de se levantar, porque tamanha foi a glória do Senhor sobre a vida delas, no lugar onde elas estão. Eu quero dizer ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, o novo nós aclamaramanas. O novo, Deus, nós já cremos, Deus, que foi liberado. Mas hoje o nosso clamor, Deus, não é pelo novo. Hoje o nosso clamor não é pelo novo, porque ele já foi liberado, Deus. Hoje o nosso clamor é para que se encerre um ciclo enrijecido, um ciclo endurecido, um ciclo sem maleabilidade, um ciclo sem colágeno, um ciclo que não comporta o que o Senhor tem. Eu não estou, Deus amado, dando ordem ao Senhor. Quem sou eu, Deus? Ai de mim! Mas como filha, como serva e como profeta do Senhor, eu profetizo um ciclo sendo encerrado na vida de cada um aqui e na família Viva em Vila Rica, em nome de Jesus. Vem com novo, Deus. Prepara a gente, Deus. Vem com novo, Jesus. Prepara, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Meu Deus. A presença de Deus, ela é forte. Desde o início da palavra eu disse que a gente tem uma palavra, mas a gente precisa estar atento à direção. E o Senhor hoje está usando meu marido com as direções que Ele tem para mim, porque a palavra o Senhor liberou. Tem alguém aqui essa noite? Aleluia. Pode manter abaixado. Tem alguém aqui essa noite que conhece Jesus Cristo, ama Jesus Cristo, mas nunca fez uma aliança com Ele, nunca reconheceu o senhorio dEle, nunca entregou a vida para Ele, que nunca deixou Ele verdadeiramente te encontrar? Tem alguém aqui essa noite que quer fazer uma aliança com Deus? Se tiver, levanta a mão em nome de Jesus. Tem aqui alguém que quer fazer uma aliança com Jesus Cristo? Quer declarar que Ele é o Jesus, que Ele é o Deus da sua vida? Se tiver, levanta a mão em nome de Jesus Cristo, que eu quero orar por você. Amém? Tem alguém que por algum motivo se entristeceu, se endureceu com os processos na caminhada. Oh, meu Deus. E que se desviou dos caminhos, que em algum momento negociou princípios e se desviou dos caminhos do Senhor, se feriu ao ponto de não querer mais essa dependência e essa entrega. Se tiver, levanta em nome de Jesus e vem aqui na frente, nós vamos quebrar isso hoje. Aramanacheire andarás. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Tem mais? É decisão. Em nome de Jesus Cristo,
Eu dou uma ordem no mundo espiritual, tudo aquilo que está travando, caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus Cristo. Todo impedimento caia por terra na autoridade do nome de Jesus Cristo. Toda corrente seja quebrada. Anjos guerreiros e anjos ministradores ao lado dessa pessoa, tomando pelas mãos e trazendo aqui na frente, em nome de Jesus Cristo. Deire andarás. Deire cantará manachere andarás. É nova aliança, é renovo, faz parte do que Deus já te entregou aqui hoje. É só mais um passo. Sabe o que Deus falou no início da pregação? Que moe, que pisa na uva, tá moída, tá pisada, e acha que já está virando vinho novo. Não, foi só o início aqui hoje. Levanta. Aleluia, glória a Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Aleluia. E eu vou dizer para você que está sentado aqui hoje, homem e mulher de Deus, que está curado, é responsabilidade nossa nos renovarmos a cada dia mais, mergulharmos a cada dia mais na água do Espírito, para darmos conta na direção do Espírito dessas vidas para Deus. Porque enquanto Eremanachere andarás, enquanto houver discussão entre Marta e Maria, o Senhor não vai enviar. Aleluia, Espírito Santo. Deus, receba essas vidas em nome de Jesus. Restaura, transforma. Enche, Deus amado, do Teu Espírito. Renova, Senhor. Unge os pés, Deus. Limpa os pés, Jesus. Limpa a mente em nome de Jesus Cristo. Oh, Deus. Gera vida na vida deles e através da vida deles, Senhor. Aleluia. Glórias sejam dadas a Ti, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Meu coração necessita mais de Ti. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Já estamos finalizando mais uma terça da resposta. E eu tenho a convicção de que Deus falou conosco mais uma vez. Amém, queridos? Se Deus falou com você, aplauda Ele nesta hora. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Estenda suas mãos que eu quero te abençoar. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco no decorrer de toda esta semana. Que tenhamos uma semana mais que sobrenatural na presença do Espírito Santo de Deus. E que venha um novo de Deus sobre as nossas vidas, para a glória do Teu santo nome, Pai. Aplaudo aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Vão em paz, em nome de Jesus.